O amor de Deus é incondicional. Deus nos fez justos em Cristo. A sua palavra é a verdade e o alimento. A sua graça é abundante para todos aqueles que não merecem. A graça e a paz do nosso amigo e Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, estar aqui com você mais um dia, mais uma vez. Hoje eu quero ministrar ao seu coração uma palavra que Deus falou para mim nesses dias, comigo, em meu espírito, no começo desse ano. Você sabe, para todo começo de ano, se tem uma coisa que eu quero fazer, até mesmo ali com as pessoas da minha igreja, para as pessoas ali ao redor, que Deus me dê uma palavra específica para aquele ano. Todo ano eu acredito que Deus tem ciclo para nós vivermos. Todo ano eu acredito que Deus nos dá novos desafios, novas oportunidades, mas eu também creio que Deus nos dá uma palavra específica. Você vai ver mesmo que quando Jesus estava ali na tempestade e os discípulos achou que era um fantasma, né? Pedro vira e fala, eu também quero andar sobre as águas. E Jesus, então, diz para Pedro, né, vem. E ele fala, então, sobre esta palavra eu vou andar. Ele vai porque Jesus falou, vem. Então, eu acredito que assim como Jesus deu uma palavra, tanto para ele andar sobre as águas, como também deu para Pedro, né, para jogar as redes ali na direita, eu acredito que todo ano Deus nos dá uma palavra específica para aquilo que vai acontecer. Eu sei também que Deus pode dar uma palavra específica diferente para cada ministério, para cada igreja, para cada momento, igrejas no Brasil, igrejas fora do Brasil. Não necessariamente a mesma palavra para uma igreja vai ser a mesma palavra para outra. Não necessariamente a mesma palavra para um ministério vai ser a mesma palavra para o outro ministério. Por isso, se você está vinculado a alguma igreja, se o seu pastor, a sua liderança já deu aquela palavra, acredite, é aquilo que o Senhor tem para vocês. E para nós, igreja, Jesus Sem Religião aí espalhada no Brasil, a palavra que o Senhor tem, que deu em meu espírito, foi a palavra crescimento. Exatamente. Eu sei que nós vivemos ano passado, né, até mesmo no começo da igreja, um momento ainda de muitas dúvidas, de muitas, de pouquíssimo crescimento, mas um a um iria sendo acrescentado. Mas orando ao Senhor e pedindo essa palavra, o Senhor deixou claramente para mim que a palavra para nós, para mim e para você que está assistindo esse vídeo hoje, é a palavra crescimento. É isso que Deus tem para mim e para você no ano de 2022. E não é crescimento só em uma área, é crescimento em todas as áreas. Todas as áreas o Senhor vai te fazer crescer. Talvez você quer crescer na área financeira, emocional, talvez você quer casar, talvez você quer crescer ali, expandir a sua igreja, a sua empresa. Eu quero te falar, esse é o ano da expansão e do crescimento. Essa é a palavra de Deus para nós. E é sobre isso, inclusive, que eu quero falar hoje. Deus dá o crescimento. Você sabe, crescimento é sinônimo de vida. Aonde tem vida, tem crescimento. Aonde tem crescimento, tem vida. Aonde tem ali a vida de Deus, tem o crescimento. Você é só olhar para a natureza. A natureza, ela está num eterno movimento. Ela está num eterno crescimento. As árvores crescem, os lagos expandem. Nós estamos num eterno crescimento. E o homem também. Ele começa desde um feto, ele vai então crescendo para uma criança, um adolescente, um adulto. E esse, na verdade, é o ciclo da vida. O ciclo da vida é o crescimento, não é o empobrecimento, não é a diminuição, mas sim o crescimento. E é isso que Deus tem para nós nesse ano. Diga amém. Deus tem então para nós crescimento. Eu quero te falar, Deus quer de você e quer de mim, que confiamos na sua graça e na sua bondade para crescermos em todas as áreas da nossa vida. Esse é o grande alvo, o crescimento em tudo. E você sabe, todo começo de ano, igual está começando, né, um ano, nós gostamos muito de metas, objetivos. Nós então traçamos, pegamos um papel e anotamos tudo aquilo que nós vamos fazer, né? Vamos diminuir de peso, então vamos emagrecer ali 10, 15, 20 quilos.
vamos voltar para a academia, vamos ler ali 30 livros, vamos visitar os nossos parentes mais vezes, vamos relacionar, vamos ler a Bíblia toda. Então nós começamos o ano cheio de metas, projetos, cheio de novos alvos para alcançar. E glória a Deus por isso. É bom mesmo que a gente nunca vai alcançar aquilo que a gente não deseja. Glória a Deus por isso. Mas eu quero deixar 2 versículos para você de início, para que você entenda o que na verdade é esses alvos. Lá em Provérbios, capítulo 16, verso 1, tem o versículo, ele fala o seguinte: o homem faz planos, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Aleluia! O que significa isso? Nós vamos colocar metas. Vamos colocar metas como igreja, vamos colocar metas pessoais, vamos colocar metas de comprar carro, trocar de carro, visitar certos países, emagrecer tantos quilos. O homem faz planos, o homem estabelece as suas metas, mas a resposta certa vem do Senhor. Qual a resposta hoje? A resposta daquilo que o Senhor vai te fazer crescer. A resposta aí é o crescimento, é você expandir e alargar aqueles seus desejos. E é interessante porque a Bíblia ela fala isso também, né? Que os pensamentos do Senhor são melhores do que os nossos. Esses dias eu até postei no meu Instagram, eu vi lá e eu achei muito legal que é um rapaz chega ao lado, né, ali de um homem como se fosse Jesus, e ele mostra assim um papel e em cima está escrito exatamente assim: eu mostrando para Jesus os meus pedidos de oração e ele vendo e rindo, porque ele tem coisas melhores e maiores para mim. E aí tá assim, Jesus olhando o pedido e rindo. Eu adorei isso, postei, porque isso é verdade. Nós fazemos planos, mas Deus tem planos maiores e melhores do que o nosso. Uma vez, um conhecido chegou para mim e falou assim: mas Roger, eu tô orando, mas eu tô com muito medo de entregar minha vida e meus planos para Jesus. Porque eu tô com medo de ser pior, de ser ruim. Muitas pessoas elas têm essa convicção ou essa mentira na cabeça, que se entregar a vida para Jesus e os planos para Jesus, você vai ter uma vida de sofrimento, de escassez, uma vida pobre, uma vida ruim. Por quê? Porque tem imagem errada de Deus e a imagem errada do que Deus pensa sobre você. Não é à toa que na Bíblia, lá em Jeremias, ele fala exatamente isso. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, o Senhor tem pensamentos bons ao nosso respeito. E o Senhor quer nos dar grandes coisas. E esse ano é o ano do crescimento. Eu quero profetizar que todas as áreas da sua vida vai romper e vai crescer em nome de Jesus. Amém? Tem outro versículo também lá em Provérbios, capítulo 19, verso 21, que ele diz o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Em outras versões também, essa última parte está escrito, há muitos propósitos no coração do homem, mas o propósito de Deus é o que vai permanecer. Eu quero falar isso para você. Você tem um propósito de Deus. Você não está aqui nessa terra à toa. Você não é um espermatozoide mais rápido, mais inteligente. Você não é uma trans apenas do carnaval dos seus pais. Você não é um descuido dos seus pais. Você nasceu por um propósito, um desígnio, um desejo do próprio Deus. Deus desejou você antes mesmo do seu nascimento. Antes que você viesse a se tornar, Deus já pensava em você. Antes que você viesse a respirar, Deus já tinha planos a seu respeito. E Ele não desistiu dos planos dele. Por mais que você errou nesses dias, por mais que talvez você esteja afastado, né, do Senhor, dessas percepções, quero te falar, o Senhor jamais desiste de você. Ele jamais desiste do propósito e dos desígnios que Ele tem para a sua vida. Jamais! Os seus erros não podem impedir dos propósitos de Deus se cumprir na sua vida. Deus é tão bom que Ele usa até os seus erros, até as suas inconstâncias, para endireitar o propósito dele na sua vida. Deus usa os nossos próprios erros para nos guiar ao seu propósito. Eu não estou falando para você vir aqui e sair errando, porque na verdade o crente ele não quer errar, ele não quer viver em pecado. Mas eu quero te falar, Deus usa até os seus erros, Deus pode usar até o seu pecado para te endireitar e até mesmo para usar para o seu propósito. Hoje mesmo, tudo aquilo que eu vivi na minha vida no passado,
tudo aquelas minhas lutas, minhas grandes tentações, os meus grandes pecados do meu passado, hoje serve de testemunho, hoje serve para eu ajudar outras pessoas. Amém? E é isso que nós temos como verdade. O propósito do Senhor é o que continuará, é o que acontecerá na nossa vida. Sabe, a internet, aí os noticiários dizem cada vez mais que vai ter um novo vírus, uma nova pandemia, vai ter não sei o que, de um novo mosquito, vai ter outra peste. E é isso mesmo, daqui para frente é isso mesmo. Só que nós não devemos e não podemos temer, porque a nossa vida está na mão do Senhor. Nossa vida está na mão daquele que não dorme. A nossa vida está na mão daquele que morreu um dia por mim e por você. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Nós não seremos curados, nós somos curados. Se você pegar lá na sua Bíblia mesmo, vamos abrir lá em Isaías 53, no verso 4. Olha o que diz, Isaías 53, verso 4. Diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. E aí continua: mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras seremos sarados? Não, a Bíblia diz, fomos sarados. Isso já aconteceu, isso já foi liberado sobre a sua vida. A cura da depressão, a cura da ansiedade, a cura do medo, a libertação da pornografia, a libertação da falência. Você não precisa repetir o que o seu pai, o que o seu avô e bisavô viveu, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados na saúde, sarados no nosso psicológico, sarados no nosso financeiro. Essa é a verdade de Deus para nós. O Senhor Jesus, Ele não morreu na cruz apenas para ser uma história bonita e legal para ser contada. O Evangelho é a boas novas de Cristo para nos dar uma realidade espiritual, para afetar a nossa vida espiritual, mas também a nossa vida natural. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 1, verso 16 também, ele diz, porque eu não me envergonho do Evangelho. Por que eu não me envergonho? Porque o Evangelho é poder de Deus para todos aqueles que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. É assim que diz lá. Olha que poderoso, porque o Evangelho, ele é o quê? Ele é apenas uma história? Não, o Evangelho é poder de Deus. Ele é dunamis, ele é uma bomba atômica na sua vida. Quando você crê no Evangelho, não apenas quando você escuta o Evangelho, mas quando você crê no Evangelho, ele é poderoso e ele afeta todas as áreas da sua vida. Ele afeta a sua área emocional, para curar suas emoções do abandono que você sentia no seu passado. Ele afeta a sua área financeira, de você viver nessa quebradeira, ou mesmo de você viver apenas para pagar a conta. Ela só afeta a sua área espiritual, de você, viver muitas vezes desanimado, viver sem respostas, sem percepções. Ele afeta a sua área sexual, para você ter clareza e certeza da sua identidade e de quem é você, da sua sexualidade em Deus, daquilo que Ele planejou para que você seja. O Evangelho, ele é esse poder, ele é o dunamis, o poder de Deus para todo que nele crê. Não é para quem apenas escuta, mas é para aquele que crê. Aquele que crê, quem crê, fala. Sua Bíblia, tanto é que lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, tem algo muito legal. E eu quero ler com você agora para você ver. Olha o que diz, 2 Coríntios. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Aleluia! Olha que coisa poderosa. O que a Bíblia está dizendo? Se você crê, você fala. Se você crê, você fala. Se eu creio que Jesus me justificou, eu falo que eu sou justo. Se eu creio que Jesus me libertou do pecado, eu falo então que eu sou livre. Mesmo que eu venha pecar, mesmo que eu tenha recaídas, mas eu falo é a verdade. Você sabe, quando eu mesmo caí ali no pecado, ali que muitas vezes os jovens caem, eu não ficava apenas, Senhor, me perdoe. Eu falava, eu sou a justiça de Cristo.
O Senhor já me libertou. Essa é a verdade. E o que vai te libertar não é a lamúria, não é ficar aí no chão apenas chorando, mas é confessar em fé a verdade. Eu criei, por isso falei. Fala a verdade. Fala a verdade, a sua cura. Fala da verdade sobre as suas finanças. Fala da verdade sobre aquilo da sua vida. Fale a verdade. Não viva pelo que o Jornal Nacional fala. Não viva pelo que as manchetes falam. Não viva pelo que a mídia fala. Viva porque aquilo que Deus falou a seu respeito. Seja todo homem mentiroso. Seja toda a circunstância mentirosa. E Deus verdadeiro. Eu não estou falando para você negar os fatos. É lógico que talvez, se nós estamos doentes ou ficamos doentes por um tempo, eu mesmo hoje entrei aqui para gravar, aqui está em construção, eu fiquei com alergia, tomei até um antialérgico aqui. É fato que eu posso estar no momento com alergia, mas é verdade que ele levou a minha enfermidade na cruz. Então eu fico com a verdade. Mesmo eu com alergia aqui agora, eu confesso a verdade. Nós não negamos os fatos, mas nós confessamos a verdade. Nós ficamos com a verdade. Nós podemos morrer na enfermidade, mas eu vou continuar confessando a verdade. Porque o fato é mentiroso. A verdade de Deus é a verdade. É a verdade. Aleluia. Isso é poderoso. Isso é poderoso você entender. E eu sei que esse ano, então, você quer crescer, quer avançar, e glória a Deus por isso. O Senhor quer também que você faça isso. Se você abrir lá em Efésios, capítulo 4, verso 15, olha o que a Bíblia diz. Efésios 4, verso 15. Esse versículo ele tem algo poderoso. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cresçamos o quê? Em tudo. Cresçamos em tudo. Presta atenção, a vontade de Deus é que você cresça em tudo, em todas as áreas da sua vida. Deus quer que todas as áreas da sua vida cresça, rompa, avança. Não é a vontade de Deus, a sua vida ministerial está boa e a sua família está ruim. Não é a vontade de Deus, as suas finanças estão boas e a sua vida ministerial ruim. A vontade de Deus é que você cresça em todas as áreas da sua vida. Está aí a promessa em Efésios 4,15. Aleluia, isso é poderoso. E é sobre isso então que eu quero falar hoje, para você entender que Deus é o quem dá o crescimento. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 6 e 7, olha o que ele fala. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Verso 7. De modo de que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Aleluia. Aleluia. E é esse versículo, e é essa palavra para nós nesse ano de 2022. O crescimento. Esse é o versículo, o crescimento. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, olha, eu reguei, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Eu quero te falar, Deus, ele já liberou para você o crescimento em todas as áreas da sua vida. Está me ouvindo? Em todas as áreas da sua vida, Deus já liberou o crescimento. Essa é a nossa palavra para o ano de 2022. Você que é pastor, sua igreja vai crescer. Você que tem uma loja, uma empresa, a sua empresa vai duplicar. Os seus funcionários eram 10, vão para 50. A vontade de Deus é multiplicação, é o crescimento, é o romper. E é isso que vai acontecer. Interessante que aonde tem crescimento, tem vida. E vamos ver então quais são os 3 pilares para o crescimento. Se Deus é quem dá o crescimento, Roger, quais são então esses 3 pilares para eu viver o ano de 2022? Primeiro pilar do crescimento que eu quero te falar hoje. Lá em Lucas capítulo 2, verso 40, ele diz o seguinte, Lucas 2, verso 40. Crescia o menino, aí está falando de Jesus, e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Da mesma forma que Jesus crescia e se fortalecia e enchia de sabedoria, você também vai. Mas olha aqui que continua o versículo. E a graça de Deus estava sobre ele. Aleluia. Ou seja, presta atenção, Jesus crescia, fortalecia e enchia de sabedoria. Mas tinha uma coisa, a graça de Deus estava sobre ele. Primeiro princípio para o crescimento de um ano de 2022.
O crescimento ele é baseado na graça. O crescimento é baseado na graça. Coloca isso na sua cabeça. O Senhor, Ele quer te fazer crescer, mas Ele não olha para você para te dar o crescimento. Ele não olha para o seu sacrifício para te dar o crescimento. É lógico que Paulo não negou que ele trabalhava muito mais que os outros apóstolos. É lógico que Paulo não negou que ele trabalhava e que Apolo regava. Mas ele falou, Deus é quem dá o crescimento. Tem muita gente que trabalha muito e não cresce. Tem outros que não trabalham tanto, mas explodem e crescem. Por quê? Porque eles são confiados na graça de Deus. Nós vivemos um tempo, eu não tenho nada contra coach, eu até gosto e até admiro, porque são treinadores, principalmente quando são homens de Deus, e eu até gosto, mas a gente vive também uma geração de coaches, onde eles querem empregar o merecimento, onde vivemos a geração do merecimento. Diga comigo, você merece o melhor, você pode tudo, você consegue tudo. E aí nós vivemos, então, com essa concepção de merecimento. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia ela fala ao contrário, que Deus abençoa e faz crescer aquele que não merece. Por isso o crescimento dele é baseado na graça de Deus. Se você quer crescer, lembre-se disso. Você vai crescer baseado na graça. Você vai levantar cedo. Você vai orar, você vai ler a palavra, você vai evangelizar, você vai trabalhar, você vai lidar com funcionários, com vendas, com relatórios. Você vai fazer tudo o que precisa. Mas sua empresa e tudo onde você coloca a mão vai crescer. E aí você vai lembrar que o que fez crescer não foi você. Por mais que você trabalhou, o que fez crescer foi a graça de Deus sobre você. Interessante aí nesse versículo que a gente leu que a Bíblia diz que Jesus crescia, se fortalecia, enchia de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Você vai crescer no ano de 2022 não porque você merece, porque nós não merecemos. A Bíblia é muito clara sobre isso. Em Romanos 3 fala que todos nós pecamos, todos nós carecemos da glória de Deus. Na verdade, ninguém merece. O que nós merecemos, na verdade, é só o inferno. É isso que merecemos. Mas essa é a graça de Deus. A graça de Deus é Deus justificando o ímpio. É Deus dando justiça para quem é pecador. É Deus abençoando quem não merece. E aí, como eu disse, nós estamos vivendo aí na geração dos palestrantes que ensinam que você tem que ter convicção do seu merecimento. Não faça isso. Isso vai gerar apenas ansiedade. Isso vai gerar em você comparação, porque o outro está batendo 1 milhão, porque o outro trocou de carro, porque o outro está viajando de helicóptero, de jato, disso e daquilo, e você ainda não. Isso vai gerar uma ansiedade. Sabe como deve ser a sua oração? Meu Pai, eu quero tudo o que sua graça pode me dar. Não o que eu mereço, mas tudo o que a sua graça pode me dar. E a graça de Deus ela é abundante. A graça de Deus é poderosa, porque na verdade a graça de Deus é o próprio Jesus. A graça não é uma doutrina, a graça não é um ensinamento, a graça não é um livro para ser lido, a graça não é uma parte do Evangelho. A graça é o próprio Jesus Cristo. A Bíblia diz que a lei a lei foi dada para Moisés, mas a graça veio. Ela veio porque ela é o próprio Deus descendo, curando, tocando, abençoando, restaurando, multiplicando, fazendo crescer. A lei foi dada, mas a graça veio. Sabe, não vamos viver com base na lei. Não, porque quem vive na lei vive por merecimento. Quem quer viver sobre merecimento está querendo viver sobre a lei. Mas nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça. Interessante que quando a gente vê lá em Êxodo, quando Deus dá a lei, né, para Moisés, a Bíblia diz ali que 3.000 pessoas morreram naquele dia. Mas quando Deus dá a graça, quando Deus libera o teu Espírito Santo, lá em Pentecoste, a Bíblia diz lá em Atos que 3.000 se converteram. Sabe por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Em inglês, nesse versículo, the letter kills, but the Spirit gives life. E essa que é a verdade. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E se você quer crescer nesse ano de 2022 e o ano aí da sua vida, que o seu crescimento seja baseado na graça. Você vai trabalhar, você vai fazer, mas você vai virar para o céu e falar, Senhor, o homem nada tem se do alto não lhe foi dado, por isso me dá.
tudo aquilo que o Senhor possa me dar. Me dá. Me dá tudo aquilo que, não que eu mereço, mas que o Senhor pode me dar, que a tua graça pode me dar. E é isso que vai te fazer crescer. É você relacionar com Deus com base na graça e acreditar que a graça de Deus é suficiente para te suprir e multiplicar tudo na sua vida. Olha o que diz lá em Filipenses, capítulo 4, verso 19. Fala o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Uau! O meu Deus, segundo a riqueza da sua glória, não é segundo o meu comportamento, não é segundo o que eu penso, o que eu faço. E o meu Deus, segundo a riqueza da sua glória, Ele vai me suprir, Ele vai me fazer crescer, Ele vai expandir a minha vida, os meus negócios, os meus relacionamentos, segundo a sua graça, em Cristo Jesus. Sabe, para você crescer esse ano, cresça na graça. Como diz na Bíblia, andai na graça e cresçai na graça. Essa é a vontade de Deus para você no ano de 2022. Se tem um tema que você deve buscar aprender, e é um tema com certeza que eu mais vou ensinar, porque o Senhor me chamou para ser o pastor da graça. O Senhor me chamou para liderar um movimento para impactar gerações da graça, para mostrar o amor e a bondade de Deus. Chega de uma religião, chega de legalismo. Vamos viver a vontade de Deus na graça. Ele fazendo e Ele guiando. Aleluia! Se você quer crescer, então lembre-se que o crescimento é baseado na graça. Lá em Efésios, capítulo 3, verso 20, ele diz o seguinte: e aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto podemos pedir e pensar, conforme o poder que opera em nós. Olha o que a Bíblia está falando, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu quero te falar, você fez alvos, metas, você escreveu os seus alvos nesse ano, mas Deus vai fazer muito maior do que você espera. Não porque você merece, mas pela graça e pelo amor dele que ele tem por você. Pela sua graça em Cristo Jesus, ele vai multiplicar, ele vai te fazer crescer em todas as áreas da sua vida. E eu não estou brincando, eu não sou um coach apenas de motivacional, eu estou falando a palavra de Deus. A palavra de Deus é as boas novas do Evangelho, que Deus quer te fazer prosperar, crescer, avançar, romper. A vontade do Senhor é que você viva uma vida feliz. Nós vivemos já de um tempo onde as pessoas seguiam a Deus de maneira triste, onde viver com Deus era ser triste, era ser pobre, era ser chato, era ser rebelde. Mas a vontade de Deus é que vivamos uma vida feliz, uma vida convicta, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, olha o que a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, verso 34. Diz o seguinte, verso 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Próximo. Olha só tanto que é poderoso. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou perigo, a espada? Próximo. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Coloca também o verso 32. Romanos 8, verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, ou seja, Deus entregou o que era mais precioso para ele. Antes, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele o quê? O que está escrito aí? Com ele todas as coisas. Não é só algumas coisas. Não é só de vez em quando. A Bíblia diz, se Deus Pai entregou o que tem mais valor, que é o seu Filho, Ele não nos dará graciosamente, não merecidamente, graciosamente, baseado na graça, com Ele, todas as coisas, todas,
a cueca nova que você quer, o carro novo que você quer, a multiplicação da sua igreja, multiplicação da empresa, o seu casamento, a libertação, a cura, Ele vai te dar graciosamente todas as coisas. Por isso, o primeiro princípio para você crescer nesse ano, você tem que lembrar que o crescimento é baseado na graça de Deus. Na graça de Deus. Se você tiver essa convicção, meu querido, você vai crescer muito. Se você relacionar com Deus com base na graça, se você relaciona com Deus não é porque você leu a Bíblia, não é porque você estuda a Bíblia, não é porque você orou, não é porque você apagou seu Twitter, não é porque você abandonou o pecado que agora você está com mérito diante de Deus. Não, nós chegamos diante de Deus pela sua graça. Nos seus piores dias, você chega pela graça. Nos seus melhores dias, você também chega pela graça. Ninguém, nenhum homem vai chegar diante de Deus com mérito nenhum. Nenhum homem pode chegar diante de Deus, olha, tem tanto tempo que eu não peco, então agora eu estou pronto para chegar diante de Deus. Não existe homem o suficiente, justo em si mesmo, para chegar diante do trono de Deus. Nós somos justos mediante a fé, pela graça de Deus sobre a nossa vida. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 21, ele tem algo poderoso para nós. Olha o que ele diz. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Ele fala o seguinte. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Ele fala o seguinte. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. A justiça de Deus não é baseada em um comportamento. A justiça de Deus é um presente, com base naquilo que você crê. Se você crê em Jesus, Deus te dá um presente. Deus te faz justo. Justo não é quem se comporta bem. Justo é quem crê no Filho e Ele te dá como presente a justiça. Ele pega em você o pecado que você tinha, coloca em Jesus. E Ele pega a justiça que está em Jesus e coloca em você. E isso é pela fé, mediante a graça. Não é por comportamento. Aleluia. Por isso, se você quer crescer nesse ano de 2022, cresça baseado na graça. Ore sobre isso. Aprenda mais. Busque entender mais sobre essa graça de Deus. E você vai ver o tanto que você vai crescer. Porque Deus tem prazer de abençoar aqueles que levantam e falam, Pai, eu não posso, eu não mereço, eu não tenho. Mas o Senhor o Senhor pode e o Senhor tem. Por isso, vem e faz. Esses estão na mira de Deus. Você vai ver que durante os evangelhos, Jesus sempre abraçou prostitutas, políticos ladrões, abraçou leprosos, ele tinha um prazer neles. Mas aqueles fariseus que tinham justiça própria, ele era mais duro com eles. Porque a lei traz dureza, mas a graça traz beleza. A graça traz doçura, a graça traz bênçãos. A graça atrai o favor de Deus para você. Aleluia! Isso é poderoso. Segunda coisa que o crescimento nesse ano vai acontecer para você. Primeiro, o crescimento então é baseado na graça. Segundo, o crescimento vai te levar a amadurecer. O crescimento vai te levar a amadurecer. O alvo de Deus é que você também amadureça. Espiritualmente, emocionalmente, na maneira de se comportar, na maneira de se falar. O alvo de Deus é que você amadureça. Não que você vai amadurecer no seu comportamento apenas por lei, por forçar. Não, sua mente será renovada e aí sim, por consequência, o comportamento vai ser mudado. Porque se você quer mudar um comportamento, mude primeiro a mentalidade a respeito disso. E a vontade de Deus para você nesse ano, para mim e para você, é nos fazer amadurecer. Nós estamos vivendo numa geração de meninos com 40 anos, meninos com 20 anos, meninos com 60 anos. O Senhor vai fazer você crescer e amadurecer. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, Paulo fala algo poderoso. Ele fala o seguinte, 1 Coríntios 13, verso 11. Ele fala o seguinte, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Uau! Que coisa fantástica. A Bíblia diz aí que Paulo desiste das coisas de menino. E o que é desistir das coisas de menino? É mudar o seu falar, o seu sentir e o seu pensar.
E isso é um amadurecimento. Para a Bíblia, amadurecer não é alguém que é velho na idade. Idade não tem a ver com amadurecimento. Tem jovenzinhos que são muito mais maduros do que alguns velhos. Porque amadurecimento tem a ver com falar, sentir e pensar. E é isso que Deus vai fazer com você também no ano de 2022. O crescimento vai te levar a amadurecer. Primeiro, vai amadurecer o seu falar. O seu falar, como o menino fala? O menino fala o que tem na cabeça. O menino fala o que passa na cabeça, ele fala. Sabe, mas, não sei se você sabe, mas o nosso campo de batalha é a mente. E o diabo lança setas sobre a nossa vida. Se você fica falando tudo o que você pensa, você está construindo coisas ruins para você. Porque quantas vezes o diabo joga na minha cabeça, por exemplo, para pular de um prédio, para falar certas coisas, para ter vontade de voltar para a vida do pecado, para ter vontade de comparar a minha vida com o ímpio. Sabe, mas o menino, ele não fala qualquer coisa. Ele não se deixa pensar qualquer coisa, ele não sente qualquer coisa. Deus quer te fazer amadurecer através do seu sentir, do seu falar e do seu pensar. Você vai falar o que a Bíblia diz. Você vai pensar aquilo que a Bíblia diz, renovando a sua mente. E você vai sentir também o que a Bíblia diz a seu respeito. E isso é um amadurecer. E Deus quer de fato que você amadureça. Amadureça nas suas emoções, amadureça nos seus raciocínios, amadureça na sua mentalidade sobre dinheiro, sobre igreja, sobre família. Amadureça. E o crescimento que Deus tem para você nesse ano de 2022 vai te levar a amadurecer. A amadurecer. Deus quer te levar para um outro nível. Sabe, eu sinto isso fortemente, que o Senhor quer nos levar para um outro nível. Nós estamos, de fato, indo para os últimos dias, indo para os últimos tempos. O Senhor está às portas. A qualquer momento Ele arrebata a sua igreja. Sabe, nós estamos vivendo, eu creio, né? Nos últimos anos, nos últimos momentos. E Ele quer, de fato, que nós cresçamos na sua graça e nos amadurecemos. Ele quer nos amadurecer. Não sejamos, por um lado e por outro, levados como meninos por todo vento de doutrina. Sabe, porque o pastor não me cumprimentou direito, eu vou sair da igreja. Isso é menino. Porque aquele meu líder lá não me mandou mensagem, agora eu vou sair. Menino! Deus quer te fazer amadurecer no seu pensar, no seu falar e no seu sentir. Chega de ser menino, chega de ser mimado. Sabe, vai você se dispor, vai você pagar um preço, vai você conectar com pessoas, vender. Existem desafios para você vencer na sua vida. Aleluia! E isso é amadurecer. É sair de ser esse menino e amadurecer. E o crescimento que Deus tem para nós nesse ano vai nos levar a amadurecer. Você precisa amadurecer da maneira de lidar com o dinheiro. Você precisa amadurecer da maneira de lidar com a sua esposa, lidar com seus filhos. Você precisa amadurecer da maneira de lidar com a igreja, de lidar com as coisas espirituais. E o crescimento que Deus tem para nós, ele é um crescimento que vai nos levar a amadurecer. O Senhor quer nos amadurecer, para que sejamos, como diz Paulo, né? Não mais meninos, mas adultos espirituais, que discernem tanto o bem e o mal, que pelas suas faculdades exercitadas, discernem aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Se aquele pensamento, se aquele projeto, se aquela oportunidade, se aquela porta vem de Deus, esses só os adultos em Deus percebem. Amém? Glória a Deus sobre isso. E terceiro e último, e eu diria também que é uma coisa muito importante. Primeiro, o crescimento é baseado na graça. Segundo, o crescimento vai te levar a amadurecer. E terceira e última coisa, o crescimento vai acontecer no descanso. O crescimento vai acontecer quando você descansar. Eu quero te falar algo. Deus não trabalha com gente preocupada. Deus não trabalha com gente ansiosa. Por quê? Porque talvez o seu coração está muito tumultuado e fica difícil de falar. Fica difícil de perceber, fica difícil de ouvir. O Senhor, Ele quer fazer na sua vida, mas Ele quer que você viva no descanso. Me escute bem, não é a vontade de Deus que você viva uma vida ansiosa. Eu sei que talvez você tenha contas para pagar, eu sei que talvez você tenha responsabilidades, coisas a se fazer, casa a sustentar, sabe, a igreja a pagar o aluguel, a cuidar dos membros. Eu sei que muitos de nós temos muitas atividades para fazer, mas não é a vontade de Deus que você faça nenhuma delas
preocupado ou ansioso. A Bíblia é muito séria contra isso. Não é a vontade de Deus que vivamos ansiosos, porque a ansiedade faz Deus mentiroso. A ansiedade faz você olhar para você e não para Cristo. E se você quer avançar espiritualmente, sempre olhar para Ele, para Jesus e nunca para nós. E nunca para nós, para os nossos erros. A introspecção não é de Deus. O Senhor quer que nós olhemos para Cristo, pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele pode, porque Ele é sobre a nossa vida. Isso é o espiritual. E se você quer crescer na sua vida, eu quero te falar, você tem que crescer no descanso. Cresça no descanso. A Bíblia mesmo diz que resta, porém, um descanso para o povo de Deus. Lá em Mateus capítulo 11, verso 28, ele diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Interessante que a Bíblia não fala, vai a um psicólogo, vai a um psiquiatra, nada contra. Eu acho que se existe momentos que talvez precisa de algumas coisas, vitaminas dentro do seu corpo, vá. Mas a palavra de Deus diz claramente que existe um descanso que só Ele pode dar. Não é questão de comer chocolate e dormir. Não é questão de ficar assistindo o dia inteiro filme. Existe um descanso, que é o descanso da alma, que só Deus pode dar. Os remédios podem descansar o corpo, mas a alma só Deus pode nos dar. E por isso que ele fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Não é estude teologia para ficar descansado. Não é faça um seminário para ficar descansado. É vinde a mim. É Jesus que está falando isso. Vinde a mim, a mim. A mim que você tem que vir. Quando você vir a mim, eu vou te dar descanso. Eu vou tirar essa sobrecarga. Sabe, a vontade de Deus para nós é crescermos no descanso. Eu sei que nós temos meta, nós temos alvo, nós temos um monte de coisa para ser feitas, para ser realizada. Mas tudo nisso no descanso. O seu corpo pode cansar. O seu corpo pode até se corromper. Muitas vezes você pode se machucar. Você pode até ali muitas vezes cansar, ter que dormir mais. Tomar um remédio, fazer ali uma oração, tomando posse da cura. Mas uma coisa eu te falo, dentro da sua alma e do seu espírito não pode haver cansaço. Nós podemos ter cansaço no corpo, mas na alma nós não devemos. Sabe por quê? Porque resta um descanso para o povo de Deus. A vontade de Deus para nós é que vivamos no descanso. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, a Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, ou cuidado de vós. A Bíblia, olha só o que a Bíblia diz, lançando sobre Ele. Ela não fala, traz sobre Jesus. Ela não fala, pensa um pouco sobre essa. Ela fala, lança. Lança sobre Ele a sua ansiedade. Pega aí as suas dívidas, as dívidas que você deve, que muitas vezes você fez negócio que não deu certo. Muitas vezes você fez coisas aí que talvez você imaginou que ia ganhar dinheiro e perdeu. Você agora está devendo, as pessoas estão te cobrando. Sabe, você está ansioso aí pelo filho que talvez que não venha. Sua esposa já está na 3ª, 4ª gravidez e aquele feto morre. Sabe, ou você está tentando se livrar de um certo pecado e já está caindo pela 20ª vez. E você então está ansioso por isso. Você quer uma direção, se vai para o exterior ou fica. Você quer uma direção, se muda de igreja ou não. Você quer uma direção sobre quem casa. Sabe, eu não sei qual o nível de ansiedade você está tendo. Mas a Bíblia é muito clara. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Lança para Ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Eu quero te falar uma coisa. O Senhor, Ele cuida de nós. A Bíblia diz, se os pássaros estão bem alimentados, se os lírios dos campos estão tão bonitos, ainda mais os filhos, ainda mais eu e você que somos filhos do Deus Altíssimo, filho do Criador, filho do Elohim, filho do Jeová Rafá, Jeová Jireh, filho daquele que coloca o universo e as galáxias na palma da mão. Imagina se Ele não cuida de você. Ele cuida. Muitas coisas que talvez que não são imediatas que acontecem na sua vida, é porque Deus quer te ensinar. Porque por um lado Ele é um pai, mas por outro também Ele é um professor, porque Ele quer nos ensinar coisas, Ele quer nos levar a amadurecer. E muitas vezes o sofrimento, e muitas vezes o não é que nos leva a amadurecer. E essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você viva no descanso. Não é a vontade de Deus que você fique ansioso.
sabe? Não é a vontade. Eu mesmo te falo. Muitas vezes, quando a gente vai pagar algo parcelado, tanto na igreja ou até mesmo na minha vida, muitas vezes eu fico ansioso, mas logo eu oro sobre isso. Eu oro, Senhor, eu não quero ficar ansioso por causa disso. Eu quero confiar no Senhor. O Senhor me sustentou até hoje, o Senhor vai continuar me sustentando. O Senhor me deu graça para fazer isso, o Senhor vai continuar me dando graça. Amém? Eu quero que você tenha essa convicção. E você vai crescer no descanso. A vontade de Deus é que o seu crescimento seja no descanso. Lance hoje sobre ele toda a sua ansiedade. Em qualquer área da sua vida. Lance hoje sobre ele qualquer ansiedade que você tem. Qualquer uma que você tem no seu coração, lance sobre ele. Porque ele cuida de você. Acredite, o Senhor, ele pensa. Ele se preocupa. A Bíblia diz que a Bíblia é muito clara sobre isso. Jesus preocupa desde os mínimos detalhes ao máximo detalhe. Ele preocupa do mínimo ao máximo. Se tem uma coisa que Jesus nunca repreendeu é quando alguém fez pedido para ele. Porque ele tem prazer de nos abençoar. Ele tem prazer de nos dar. Ele tem prazer de fazer coisas por nós. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Aleluia. Isso é poderoso. Eu quero deixar mais um versículo. 2 versículos com você nessa parte. Lá em João, capítulo 14, no verso 26. João, capítulo 14, no verso 26. Jesus, antes da gente ler, deixa eu te explicar um pouco do contexto. Jesus, ele vai conversar ali com os seus discípulos, ele vai falar para eles, olha, o Deus Pai, ele vai mandar para nós o Consolador, o Espírito Santo. Ele vai nos dar o seu Espírito. Ele fala sobre isso. Ele vai nos dar o seu Espírito. E aí, então, ele deixa algo poderoso. Porque, presta atenção nisso que eu vou te falar. Quando você quer escutar uma rádio, quando você vai escutar uma rádio, é normal que para você escutar a voz daquela rádio, você tem que conectar exatamente na frequência da rádio. Se a rádio, por exemplo, é 90.5, eu estou inventando aqui uma rádio, não sei se existe, mas vamos supor que uma rádio é 90.5, você tem que ir lá e colocar 90.5. Quando você colocar 90.5, você vai então ouvir o que a rádio está falando. Se você coloca 90.4, provavelmente você não vai conseguir ouvir claramente o que a rádio está falando. Você vai escutar provavelmente alguns chiados, ok? Por quê? Porque a rádio ela tem que ter a frequência certa para você ouvir ela claramente. E eu vou te contar algo, e aí é uma chave espiritual muito poderosa. Na vida espiritual também é desse jeito. Para que você possa escutar a voz de Deus, existe uma frequência. Para que você escute a voz de Deus, também tem uma frequência para você se conectar com essa voz de Deus e ficar claro para você. E a Bíblia é muito clara que a frequência para ouvir a voz de Deus é o descanso e a paz. Deus vai falar com você quando você se aquietar. Deus vai falar quando você aquietar o seu coração. Lá no Salmo 46, 10, ele fala isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus. Sabe, a vontade de Deus é que você aquieta o seu coração. Porque quando você aquieta o seu coração, quando você então vive nessa paz, o Senhor fala com você com mais clareza. E é nesse contexto que eu quero te ensinar algo. Lá em João 14, verso 26, então, Jesus fala para os seus discípulos, olha, o Consolador vai vir, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará de todas as coisas, e ele vai vir, E quando ele vir, ele vai te ensinar e vai te fazer lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então presta atenção, nesse versículo, Jesus está mostrando que, olha, o Pai vai te enviar um Consolador. Eu estou aqui na terra agora, eu vou morrer, vou ressuscitar, eu vou para o Pai, mas fica tranquilo. Deus Pai vai mandar o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, para entrar dentro de vocês. E ele vai te ensinar todas as coisas e vai te fazer guardar tudo aquilo que eu tenho dito. Essa é a frequência do Espírito. Mas aí no próximo verso, no verso 27, Jesus então fala uma coisa poderosa. Ele fala o seguinte, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Sabe, o verso 26 está intimamente ligado com o verso 27.
Sabe o que é isso? É que você vai escutar o Consolador, que mora dentro de você, se você nasceu de novo, quando você estiver na paz de Deus no seu coração. Não é à toa que a Bíblia diz que a paz de Deus é o árbitro do seu coração. A paz de Deus guarda o seu coração. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai te guardar, vai te guiar e vai te ensinar. A frequência do Espírito é o descanso. A frequência do Espírito é a paz. Se você está com o seu coração em paz, confiante no Senhor, na sua misericórdia, na sua graça, o Espírito Santo vai falar com você. Infelizmente, Deus não fala com quem está preocupado. Deus não vai falar não porque Ele não quer, mas é porque o seu coração mesmo não vai perceber. Gente ansiosa não percebe a voz de Deus. Gente preocupada não consegue perceber as coisas do Espírito. E para você crescer nesse ano, a frequência é viver na paz. Você vai trabalhar, você vai cansar, sabe? Você vai ter que lidar com pessoas muitas vezes difíceis, mas dentro de você tem que ter o descanso de que as contas serão pagas, a prosperidade virá, as coisas vão multiplicar, o casamento vai acontecer, a igreja vai multiplicar, sabe? As coisas vão acontecer na frequência do Espírito, no descanso. Não é a vontade de Deus que nós ficamos ansiosos ou preocupados com coisa alguma. Se ela alimenta os pássaros e veste os lírios, ainda mais você que é filho. Por isso eu quero te falar uma coisa, você vai crescer muito esse ano, presta atenção nisso. Estou te liberando uma profecia da parte de Deus. Você vai crescer muito em todas as áreas. Em todas as áreas. Mas o seu coração tem que continuar no descanso. O seu coração tem que acreditar nessa graça e como se diz, relaxar no Senhor. Confiar no Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor e Ele endireitará todas as tuas veredas. Sabe, confia o seu coração no Senhor. A sua ansiedade não te ajuda em nada. A sua ansiedade só te atrapalha. Não é a vontade de Deus que você tenha insônia. Não é a vontade de Deus que você precisa beber remédios para dormir. Porque a Bíblia diz lá no Salmo 127, verso 2, que o Senhor dá os seus enquanto dorme. Sabe, o Senhor, Ele quer te dar enquanto você dorme. O Senhor quer te dar enquanto você descansa. E quando você confia. Aleluia! O Senhor quer fazer coisas poderosas. Por isso, vamos confiar no Senhor. Vamos lançar de mão essa ansiedade. E eu tenho um versículo que eu também gosto muito. A gente sabe que o povo de Israel ali no Antigo Testamento teve o primeiro rei. O primeiro rei foi Saul. Depois de Saul, nós sabemos que veio Davi. Tanto o reinado de Saul como o reinado de Davi teve muitos inimigos, muitas guerras, muitos problemas. A gente sabe que teve muitas confusões nos dois reinados. Mas aí chegou no reinado do filho de Davi, que é Salomão. E aí nós temos algo muito poderoso. Lá em 1 Reis, verso 5, capítulo 5, verso 4 e 5. Olha o que Salomão diz. Porém a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Olha que poderoso. Porém, a mim, o Senhor, meu Deus, tem dado o quê, irmãos? Descanso. O Senhor tem dado descanso de todos os lados, em todas as áreas. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Verso 5. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor. Olha que poderoso. Como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porém em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Aleluia. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Salomão está falando o seguinte: olha, o meu pai Davi, ele já brigou com todos os inimigos que precisavam. Mas agora no meu reino, eu vou viver um tempo de descanso. Eu vou viver um tempo de descanso. Em todos os lados. O Davi, na verdade, para nós é o nosso Senhor Jesus. Ele já venceu todos os nossos inimigos. Talvez tem coisas que você precisa vencer e na sua cabeça você precisa vencer. Mas na verdade Cristo já venceu por você todos os pecados. Cristo já venceu por você todas as maldições, todas as macumbas, todos os inimigos. O diabo não tem como mais vir contra você porque Deus já o venceu. Jesus já o venceu. E é por isso que Salomão fala: quanto a mim, eu vou viver em descanso em todos os lados. Em todos os lados. E a promessa de Salomão é uma promessa para mim e para você também. Que nós vivamos de todos os lados nesse descanso. E quero te falar, para nós encerrarmos a palavra de hoje. Quem entende
esse descanso, ele vai buscar edificar a casa de Deus. Ele vai buscar edificar a igreja do Senhor. Hoje nós vivemos num movimento onde diz, né? Jesus sim, igreja não. A igreja mesmo que Deus colocou no meu coração, igreja, Jesus sem religião, ela não é uma igreja para bater nas igrejas. Ela não é uma igreja bagunçada. Não, ela é uma igreja só com esse nome disruptível, só para você entender que nós não precisamos de uma religião, de um intermediário, de coisas religiosas. Mas nós somos uma igreja, sim, evangélica, baseada nos evangelhos, baseadas ali na justificação pela fé, no amor incondicional. Sabe, e é esse movimento, Jesus sim, igreja não, é muito estranho, porque é você querer o noivo, mas odiar a noiva. A Bíblia começa com um casamento em Gênesis, e a Bíblia termina em Apocalipse com os casamentos. Deus não vai casar com um crente sozinho, Deus vai casar com a igreja que é a noiva de Cristo. Sabe, e eu quero te falar, aquele que tem paz e descanso dentro do seu coração, ele também vai edificar a obra de Deus. Ele vai buscar edificar a casa de Deus. Ele vai buscar evangelizar, ele vai se envolver no ministério, ele vai estar se envolvendo, vai liderar, vai fazer, sabe, de tudo que ele pode para o Senhor. Se a gente acompanhar em 1 Reis, capítulo 5, verso 4 e 5, olha, vamos ver de novo aí. Primeiro, Salomão fala dessa paz, ele fala desse descanso. Porém, a mim, o Senhor meu Deus, me tem dado o quê? Descanso. De todos os lados. Não há inimigo, porque o Senhor Jesus já venceu todos os nossos inimigos. Nem adversidade alguma. No próximo verso. Aí o que Salomão fala? Pelo que intento edificar então uma casa em nome do Senhor meu Deus. Olha que coisa fantástica. Quando a gente entende que está tudo em paz, nós queremos contar para os outros também das boas novas. Quando nós entendemos que nós vivemos por essa graça, quando nós entendemos, então, que o amor de Deus é incondicional, não tem nada do que eu possa fazer para Deus me amar mais, mas não tem nada que eu possa fazer para Deus me amar menos, que meu relacionamento com o Pai, com Deus Pai, é pela graça, é mediante o sangue do seu Filho, que toda vez que eu chegar diante de Deus eu estou encharcado de sangue, que não tem pecado sujo demais que Ele não possa lavar, que não tem pecado grande demais ou repetido demais que Ele não venha esquecer. E aí, então, se eu entendo dessa graça, esse descanso entra no meu coração, então eu busco edificar uma casa para Deus. Eu busco edificar, eu busco liderar, eu busco se envolver na obra de Deus. Eu vou te falar uma coisa, a gente pode muito bem crescer nossos músculos malhando dentro de casa, mas nada melhor do que uma academia. A igreja é essa academia. Ela vem fazer você a crescer corretamente. Ela vem te dar as proteínas verdadeiras. Ela vem te instruir, tem um personal para te instruir. Malhar em casa pode fazer te contundir, pode fazer ter preguiça. Não vem me falar que você vai crescer espiritualmente dentro de casa. Não vai! Você precisa se envolver num corpo, numa igreja, com um povo, uns aos outros. Todo mundo hoje que eu conheço, que está fora de um corpo, que está fora de uma igreja, de um ministério, eles não estão bem. Eles podem estar bem financeiramente, mas eles não estão bem. Eles estão mal, eles estão em depressão, estão terminando casamentos, estão voltando para práticas passadas, porque eu fui assim. Eu sei te falar, se você não está inserido num corpo, você está fácil para o ataque. Você fica debilitado. Se você cortar esse dedo meu e colocar fora do corpo, esse dedo meu vai apodrecer. Por quê? Porque ele precisa estar enxertado em um corpo, o sangue fluir nele. Assim também você precisa estar inserido em um corpo. Não vive esse modismo de falar não para a igreja. Nós precisamos ser alimentados, treinados, exercitados, consolados, exortados, confrontados, ensinados na igreja. A igreja é o canal de Deus para a cura de todas as coisas, para a libertação. Aleluia! Por isso, quando você entra nesse descanso, você quer também edificar a obra de Deus. Você não vai deixar de fazer o que você faz. Você não vai deixar de trabalhar, mas você também vai querer contar as boas novas, você vai querer evangelizar, você vai querer chamar pessoas, convidar pessoas, você vai querer se colocar como uma pessoa para servir a obra, para servir ali outras pessoas, porque esse descanso está no seu coração. Toda vez que eu venho para os cultos, ou até mesmo gravar essa palavra, eu venho no descanso. Eu venho no descanso porque quando eu vi o que Deus fez na minha vida, como eu vi tudo que Deus fez, eu não posso ficar calado. Eu respeito, pode ter gente que não gosta das minhas roupas, pode ter gente que não gosta das minhas gritarias, do meu estilo de pregar, pode ter gente que não gosta do meu cabelo, eu respeito. Mas uma coisa eu falo, eu não vou ficar calado com a mensagem do Evangelho, da graça.
Você pode não gostar de mim, mas uma coisa eu te falo, existe algo que eu tenho, que eu posso te dar. É Jesus Cristo, o Senhor da graça, que quer mudar a sua vida, que quer mudar a sua história. Aleluia! Isso é poderoso. E é isso que eu tenho para falar para você nesse dia, sabe? Se o descanso do Senhor estiver de fato no seu coração, você vai também buscar para fluir, servir, apacentar, cuidar de pessoas numa obra, sabe? Uns aos outros. Não é que ninguém vai ser melhor que ninguém, é lógico que precisa de uma organização, de uma estrutura, mas, sabe, uns aos outros, um edificando, falando, amando, exortando uns aos outros. Então, foram os 3 princípios de hoje. Primeiro, o crescimento é baseado na graça. Segundo, o crescimento que vem de Deus te leva a amadurecer. E terceira coisa, o crescimento que vem de Deus, ele vem no descanso. Deus não quer que você fique ansioso. Você pode colocar suas metas, você pode trabalhar, mas não fique ansioso por causa disso. Não fique, não perca o seu coração, não se deixe perder nas muitas tarefas, nos muitos compromissos. Aquieta o seu coração hoje. Essa é a vontade de Deus para você. Sabe, lá em Colossenses, capítulo 2, verso 19, ele fala uma coisa também a respeito do corpo de Deus. Ele fala o seguinte: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido, olha, se o corpo for suprido, bem vinculado por suas juntas e ligados, com ligamentos, né, juntas e ligamentos, o que acontece? O corpo cresce, o crescimento que procede de quem? De Deus. E o meu alvo aqui é exatamente isso, é te suprir, te deixar bem vinculado, com juntas e ligamentos, para que nós possamos crescer como igreja. Cada um aí na sua igreja, na sua região, mas que possamos ser alimentados na palavra, na verdade do evangelho, para sermos supridos, alimentados, para crescermos. Deixa eu te falar, gente alimentada é gente que cresce. Gente alimentada cresce. Você que é pastor, você que é líder, alimenta o seu povo. Alimenta. Nem todos têm uma maturidade para se autoalimentar. Ok? Mas se você já se autoalimenta, glória a Deus por isso, se alimente então. Mas você que é líder, pastor, alimente seu povo. Ensine para ele, poste coisas, grave palavras, mande versículos, ensine ao seu povo, alimente ao seu povo. Tem um versículo que eu gosto muito, lembrei até dele aqui agora, lá em Jeremias, capítulo 23, verso 4. Olha o que diz, Jeremias 23, verso 4. Levantarei sobre ele pastores. Que faz o quê? O que os pastores fazem? Que as apacentem. E elas jamais temerão, nem se espantarão. Gente que está temendo é gente que está sem pastor. Olha só, continua. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Em outras palavras, o Senhor vai levantar pastores que alimentam, que apacentam, que alimentam, que entregam a comida, que entregam a verdade do Senhor. Esse é o tipo do pastor segundo o coração de Deus. É aquele que quer alimentar suas ovelhas. É aquele que faz questão de alimentar. Eu mesmo tenho um grupo no WhatsApp que todo dia eu mando escrito um versículo e explicando ele, porque eu quero alimentar as pessoas. Eu quero alimentar. Lá nas minhas redes sociais eu posto vídeo, eu posto as coisas porque eu quero alimentar. Porque gente alimentada é gente saudável. Gente saudável é gente que dá fruto. É gente que rompe. É gente que tem alegria no viver. Amém? Glória a Deus. Eu quero deixar essa palavra para você. E por último, lá em Atos, capítulo 16, verso 5. Atos 16, verso 5, ele diz o seguinte: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e de dia em dia aumentavam em números. E você está vendo que a Bíblia está recheada de crescimento. A Bíblia está cheia de crescimento. E esse é o nosso ano. A palavra para mim e para você, nós como igreja, é crescimento. Deus quer te fazer crescer em todas as áreas da vida. E lembrando os 3 princípios para o crescimento. Primeiro, o crescimento é baseado na graça, não no mérito. Segundo, o crescimento, ele vai te levar a amadurecer. E terceiro, o crescimento é no descanso. Se você quer receber as coisas de Deus, se você quer perceber a voz de Deus, a frequência é o descanso. A frequência é a lançar a ansiedade sobre ele. E esse é o alvo. Por isso, Deus dá o crescimento para aquele que confia nele, para aquele que tem um relacionamento com base na graça, para aquele que confia no seu amor e na sua misericórdia. Quantos querem crescer
em todas as áreas da sua vida. Diga amém por isso. Quantos querem avançar? Quantos percebem a palavra crescimento queimando no seu coração e entendendo que essa é a palavra de Deus para você? Você pode anotar o dia que você está assistindo hoje, essa palavra em janeiro. E em dezembro, final desse ano, como vai estar a sua vida? Vai estar diferente. Porque a vontade de Deus é te fazer crescer. E me escute, em nome de Jesus, o Senhor libera sobre você hoje uma unção de crescimento em todas as áreas. Oh, aleluia, pela sua graça. Deixa eu orar por você. Vamos orar, confessando o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. E eu quero orar para que você receba, da onde você está, essa unção de crescimento que vai tocar em todas as áreas da sua vida. Amém. Se você puder agora, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e eu quero orar por você nesse dia. Amém? Senhor, Pai, eu oro para que cada uma dessas pessoas que ouvir essa palavra, ó Deus, que elas recebam o Senhor como Senhor e Salvador da vida delas. Enquanto isso, a música do fundo vai estar passando. Senhor, eu oro para que cada uma dessas pessoas, Pai, receba do toque da vida, ó Deus, do Teu Espírito nesse dia, Pai. Eu oro que independente aonde elas estiverem agora, Pai, eu oro para que todo vício, toda depressão, toda ansiedade, toda preocupação bata em retirada agora em nome de Jesus. Eu oro pela graça, eu oro pelo descanso e a paz, ó Deus, sobre a vida de cada uma delas. Ó Deus, cura essa pessoa que está enferma, cura essa pessoa que está mal, renova o coração dessa pessoa que pensa em largar tudo. Ó Deus, dê direção para aquele que está perdido. Ó Deus, eu libero hoje, nesse dia, a unção do crescimento, para que essa pessoa que está me ouvindo agora, ela venha receber agora, pela graça, o crescimento em todas as áreas. Que a área emocional, que a área financeira, que a área ministerial, que a área dos relacionamentos, que a área da família, todas as áreas da vida dela, receba essa unção agora, que quebra o jugo, que quebra o medo, e que ela venha receber em nome de Jesus um crescimento explosivo, um grande crescimento em todas as áreas. Pai, eu te bendigo, eu te agradeço por esse momento. E eu oro para que essas pessoas que estejam enfermas, estejam, Deus, doentes, depressivas, ansiosas, para que elas recebam um toque do Teu Espírito agora. Aquelas que ainda não confessaram o Senhor Jesus, que elas confessem o Senhor Jesus nesse momento. Recebam nesse momento o Senhor como Senhor e Salvador. E que a vida delas sejam transformadas e mudadas. Pai, em nome de Jesus, pela Tua graça, manifesta poder sobre cada uma dessas pessoas que escutam essa palavra. Oh Deus, eu declaro que será o melhor ano da vida de cada uma delas. Oh Deus, pela graça do Senhor, Pai. Oh, em nome de Jesus, toque essa pessoa agora, Deus. Libera cura, libera restauração, libera, ó Deus, transformação, libera prosperidade, libera, Deus, revelação da Tua graça, libera, ó Deus, palavras de conhecimento, sabedoria, libera direção, libera do poder do Senhor. É isso que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Diga aleluia. Receba essa oração, meu irmão. Te vejo na semana que vem com mais uma palavra do Senhor ao seu coração. Deus te abençoe e que a graça esteja abundante sobre você. O amor de Deus é incondicional. Deus nos fez justos em Cristo. A sua palavra é a verdade e o alimento. A sua graça é abundante para todos aqueles que não merecem.